sentido, mas para ele sim encontrava sentido. E no capítulo 5, versículo 21, vai aparecer um personagem inusitado, e um personagem ao qual o texto vai falar algo muito importante sobre ele. Gênesis 5, 21 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. A minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Na versão mais tradicional desse texto, e talvez seja a versão mais comum de vocês, diz o texto que Enoque andou com Deus. E também não estaria errado se a sua Bíblia colocar dessa forma, porque nós, como ocidentais, como pessoas desse universo da América Latina, não basta ser da América do Sul, tem que ser América Latina ainda, nós gostamos muito da ideia, daquilo que é muito basilar e principalmente abstrata. Quando você diz assim, andou com Deus, ok, andar, o que é isso? Isso é uma ideia muito abstrata do mundo ocidental. Mas você fala com um judeu, ele tem uma maneira diferente de ler a Bíblia, porque ele vai tentar personificar isso. Então, quando fala em andar com Deus, leva para algo concreto. É por isso que a NVT traduz como comunhão com Deus. Andar em comunhão, vivenciar Deus na prática. É isso que o texto, de alguma forma, de alguma maneira, quer passar para a gente. Então, pegando o gancho dessa ideia personificada, hebraica, judaica, que nós temos no texto bíblico em todo o Antigo Testamento, quando a gente pensa nessa forma de andar com Deus, ao longo da nossa vida cristã, nós vamos construindo formas e maneiras de andar com Deus. Nós vamos construindo modelos, e essas maneiras que criamos, muitas vezes tornam-se maneiras únicas de andar com Deus. E a gente tenta dar nome a isso. Por exemplo, o que é que eu tenho que fazer para andar com Deus? Você tem que entregar sua vida a Jesus, e a partir desse momento você anda com Deus. Você tem que mudar hábitos na sua vida, e aí você vai viver e andar com Deus. E ao longo da nossa vida nós vamos construindo essas formas e essas maneiras de andar com Deus. Só que precisamos nos atentar que não existe uma maneira única de andar com Deus. Se pudéssemos definir unicamente uma única forma de dizer assim, o que é andar com Deus de uma única maneira, nós responderíamos que seria em santidade. Para andar com Deus é preciso santidade. Qualquer coisa que eu criar para poder personificar o meu andar com Deus, torna-se secundário, porque o principal seria a santidade. Mas não existe uma forma única, cada um tem a sua maneira de andar com Deus. Cada credo religioso vai criar a sua forma do que é andar com Deus. E a gente cai num problema, porque a gente coloca e tenta pelo menos colocar todo mundo dentro de uma forma, dentro de um modelo, dentro de uma única forma de ver a vida. Andar com Deus só pode ser se for desse jeito. E geralmente quando nós falamos isso, é o jeito que eu acho que tem que ser. Andar com Deus é andar dessa forma, porque eu vivo dessa forma. Eu ando assim, eu faço isso. Então isso é andar com Deus. E se você não faz o que eu faço, você não está andando com Deus. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus vai
totalmente correndo por fora dessas coisas que nós criamos como sendo andar com Deus. E aí a gente adentra nesse texto porque o narrador mostrou que Enoque andou com Deus, e isso implicou em algumas percepções que Enoque passou a ter. O texto não deixa claro como foi que ele andou com Deus, o texto não diz quais foram as características, as maneiras, o que Enoque fez, que Deus olhou para ele e o narrador disse assim: Enoque andou com Deus. O texto não fala sobre isso. Mas conhecendo um pouco do mundo de Enoque, nós podemos deduzir algumas coisas. Nós podemos compreender algumas coisas a partir do contexto do que é andar com Deus. Mas à guisa de introdução, eu quero afirmar que uma coisa que a gente precisa entender a partir desse texto é que andar com Deus provoca não só uma mudança na nossa forma de ver a vida, mas provoca uma mudança na nossa vida. Não só muda a minha forma de olhar o mundo, de pensar o mundo, mas vai mudar a minha forma de viver, de vivenciar essa experiência na prática da nossa vida. Isso é andar com Deus. Não só provoca mudança na minha forma de enxergar a vida, mas na forma como eu vivo esta fé, da maneira como eu digo que creio. Isso provoca. Mas o que Enoque fez a partir desse contexto, que mostrou que ele andava com Deus? E o que nós podemos tirar de lição da vida de Enoque a partir desses textos para a nossa vida? Então, a partir desse texto, nós vamos perceber uma primeira coisa, que andar com Deus, segundo Enoque, se eu fosse perguntar a Enoque, eu sempre quando estou lendo as narrativas bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, eu me imagino sentado, tomando suco, comendo bolo, ou coisa desse tipo, com a pessoa, com o personagem. Isso não é esquizofrenia, tá, gente? Isso é uma maneira de você entender e entrar no contexto, de sentar perto da pessoa e dizer assim: cara, vem cá, me diz aí, o que Deus disse para você que você andou com Deus, andou com Ele? O que eu acho que Enoque me responderia, baseado no contexto? Eu acredito que Enoque dizia assim: olha, sabe o que é andar com Deus? Sabe por que Deus disse que eu andava com Ele? Porque eu andei na contramão do meu tempo. Se você perceber esse contexto, no capítulo 6 vai falar da corrupção humana. No capítulo 7 vem o dilúvio, para poder eliminar boa parte da humanidade, se não 99,9%, por causa da corrupção que estava ali, por causa da degradação moral que ali estava. E Enoque vivia nesse contexto. Para Deus olhar para Enoque e dizer: Enoque andou comigo, e porque o mundo não o mereceu, eu o trouxe para mim, sumiu, desapareceu, não passou pela morte. Abre-se parênteses, é um sonho. Um sonho, você ser arrebatado direto, sem passar pela morte. Não é isso? Tem pessoas que dizem assim: o meu sonho é morrer dormindo. Você sabe que a maioria das pessoas que morrem dormindo é porque elas têm algo chamado de ataque fulminante, não tem? Não é isso? Teve um ataque fulminante e morreu dormindo. Mas você sabe que ela não morreu dormindo. Porque uma pessoa, quando está sob um ataque fulminante, ela sente uma dor que ela não tem força nem para gritar pela dor. Ela acorda e sofre a sua morte, ela sente a sua morte. E aí, quando outras pessoas acordam e que ela está morta, diz: morreu dormindo. Não morreu dormindo. O ataque fulminante não é isso. Fecha parênteses. Enoque, junto com Elias, foram os únicos que não passaram pela morte. E aí Enoque era uma pessoa que, segundo o contexto, Deus olhou para ele e disse assim: esse cara está completamente na contramão do seu tempo. É algo tão diferente, esse cara é tão diferente, que ele não é parecido com essa corrupção, com essa degradação moral. E Enoque foi alguém que andou na contramão disso. E por que isso é importante para a gente entender o que é andar com Deus? Porque estamos vivendo em um contexto em que estamos normalizando tudo.
E por normalizar tudo, nós tentamos encontrar respaldos na própria palavra de Deus para justificar as nossas práticas pecaminosas, para justificar que o tempo mudou. E o tempo mudou. Vivemos outras experiências, olhamos o mundo de outra forma. Nós, ao contrário de Enoque, vemos o mundo se configurando do jeito que ele está. Nós vimos um avanço tecnológico, nós vivemos outro tempo. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo. O que ele está dizendo é, quando nós decidimos andar com Deus, se tem um princípio que precisamos carregar, é ir na contramão do meu mundo, do meu tempo. Ou seja, eu não posso normalizar aquilo que a palavra de Deus condena, porque isso é degradação moral, isso é corrupção moral. E Enoque viveu nesse período, e ele andou com Deus, mesmo tendo um contexto desafiador. Meu amado e meu irmão, para Deus mandar um dilúvio para destruir a humanidade, não era uma coisa boba que eles estavam praticando. Para Deus mandar um dilúvio para exterminar 99,9% da humanidade, não estava fazendo coisas que agradariam o seu coração, a ponto de Deus dizer assim, eu vou mandar um dilúvio para destruir esse povo. Então, quando nós olhamos para esse texto, à luz do seu contexto, nós começamos a perceber que Enoque andava na contramão disso. E andar na contramão disso é comunhão com Deus. E só existe, quando a gente vai parafrasear isso de comunhão com Deus, os apóstolos, depois que viram os ensinamentos de Jesus, começaram a tentar entender o que é viver em comunhão com Deus. E uma das coisas que o texto fala, principalmente dos apóstolos, sobre essa ideia de comunhão, perguntaram, por exemplo, o que é comunhão comigo, com Jesus, com Deus? O que é comunhão? E ele vai dizer, se você quer viver em comunhão com Deus, vive em comunhão com o outro. Sabe por quê? Porque quando nós vamos olhar a história da criação, Deus, quando fez toda a criação, quando chega no ser humano, ele diz assim, eu vou criar este ser humano, a minha imagem e semelhança. Se vai ter alguém que me representa nesse mundo, que é parecido comigo neste mundo, vai ser o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Para que eu tenha comunhão com Deus, possa declarar isso, é muito mais do que vir participar de uma ceia. Eu vou participar da ceia porque eu quero ter comunhão com Deus. Não, isso não é ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é quando eu olho para o outro e eu não sinto ódio contra ele, porque se eu odeio o outro, eu estou odiando a Deus. Só que a gente não fala isso, porque soa agressivo. Mas se você guarda rancor, mágoa, ódio do outro, saiba que você está guardando o ódio, mágoa, rancor de Deus, porque o outro é a imagem e a semelhança dele. É impossível você dizer que tem comunhão com Deus, se você não suporta olhar para a cara do outro. É impossível. Eu não posso dizer que eu ando com Deus, se eu alimento ódio contra o meu irmão. Se eu alimento ódio, sentimentos que não correspondem ao que Deus quer que eu veja, porque o outro é a imagem e a semelhança dele, por mais feio que o outro seja, por mais que você olhe para o outro e diga assim, não pode ter sido Deus que tenha feito isso, mas foi, é imagem e semelhança do Pai, e eu não posso olhar para o outro e alimentar isso. E aí eu digo, eu ando com Deus. Por quê? Porque eu venho para a igreja medíocre, usando a palavra do nosso ilustre diácono Maurício. Se você resume a sua comunhão com Deus em vir à igreja, eu, você, cada um de nós somos medíocres.
Porque a minha comunhão com Deus deve ultrapassar isso aqui. A minha comunhão com Deus deve ser maior do que vir à igreja. A minha comunhão com Deus implica em mais do que participar de uma ceia. Andar com Deus implica em andar na contramão do mundo. É não normalizar o que o mundo normaliza. E uma das coisas que o mundo pode normalizar é dizer que você pode praticar o marketing pessoal da vida cristã. Você não precisa ser, você só precisa parecer. Isso é o marketing pessoal. A gente vende a nossa imagem. A gente vende aquilo que nós não somos. Isso é o marketing. Isso é o momento em que eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou. E como é que eu mostro para as pessoas uma coisa que eu não sou? Eu venho à igreja, eu participo da ceia, eu entrego o meu dízimo. Mas você ama o seu irmão? Não, eu detesto. Mas você consegue falar com todo mundo na igreja, sem nenhum problema, mesmo que a gente coloque as pessoas na igreja em categorias de quem a gente gosta e quem a gente não gosta, é normal, você não está pecando contra isso. O problema é, você consegue falar com todo mundo na sua comunidade de fé, na sua igreja, você consegue olhar para todo mundo sem ódio, sem rancor, ok, você está começando a dar seus primeiros passos de andar com Deus, porque perpassa por isso. Então, quando a Bíblia coloca que Enoque andou em comunhão com Deus, está dizendo Enoque andou na contramão do seu mundo, porque antes de Deus descer o dilúvio sobre a terra, Deus arrebatou Enoque, porque Enoque não merecia passar por toda essa degradação. Por quê? Porque Enoque andou com Deus, e quando ele viveu em comunhão com Deus, Deus o tomou para si, o poupou do que ele iria descer sobre a terra. Isso é andar com Deus, é ir na contramão do seu tempo. Você está normalizando o que o mundo normaliza, você não está em comunhão com Deus. Você sente ódio, não está em comunhão com Deus. Ah, pastor, mas eu participo da ceia. Que diferença isso vai fazer na sua vida, meu irmão? Mas é só um símbolo. Que diferença isso vai fazer no seu coração? É só um símbolo. Mas a forma como eu vivo, experimento a fé cristã é quando eu saio daqui. É quando eu vou viver a vida no seu mundo real, e que as pessoas olham para mim e vê amor nos meus olhos. Quando as pessoas precisam de mim, eu estendo a mão sem diferença. É quando eu chego num templo e eu vejo que tem todas as pessoas que eu converso com elas sem problema nenhum. Isso é andar com Deus. Mas tem uma outra coisa que talvez Enoque me responderia. E isso não é heresia, tá, gente, que eu estou falando. Talvez uma outra coisa que Enoque diria para mim, é dizer, Enoque, o que é andar com Deus? Ele dizia, andar com Deus é andar com fé. É uma outra coisa. Enoque nunca viu Deus. Enoque nunca viu uma ação de Deus. Nós temos a Bíblia completa, não temos? Nós já vimos muitas coisas acontecendo neste mundo que Enoque não viu. Mas talvez o que Enoque poderia dizer para a gente, sabe o que configura alguém que anda com Deus? É alguém que anda com fé. E a gente já está tentando construir uma ideia de fé aqui junto com a igreja, muito diferenciada daquela que nós crescemos ouvindo. Quando a gente fala de fé para muita gente, a gente, você tem fé em Deus? Eu tenho. Ok, mas para que isso? Eu creio que Deus pode me dar um carro. Isso não é fé. Eu nem preciso de fé para isso. Se talvez ele dissesse assim, você crê em mim? Creio, Senhor, me dá um carro. Deus já olha para ele, vai trabalhar, vai arranjar um emprego, vai conseguir, eu tenho fé que eu vou ter uma casa própria. Ok, você crê, eu posso dar, posso não dar. Mas a fé não se resume nisso. E aí o grande ilustre diácono Maurício, quando eu estava tentando dizer uma característica e dizer assim, se eu resumir a minha fé em Deus nisso, e eu sou um medíocre, não é isso, irmão Maurício? Se eu resumir a minha fé em Deus em apenas conquistar um carro, uma casa, um bom emprego, um status social,
E a minha fé é medíocre, porque fé em Deus é muito mais do que isso. E quando eu tenho fé em Deus, eu começo a ver o mundo de outra forma. Não é viver aqui como se tudo que eu tivesse se resumisse só nisso. Porque tem muitas pessoas que vivem o desespero da vida, achando que tudo que elas vão ter é somente isso aqui. A fé é para além disso. A fé é quando morre um santo, uma santa do Senhor, nós acreditamos que ela está definitivamente com Deus. A fé é quando eu estou passando por um momento doloroso de tribulação e Deus coloca alguém que passou por situações semelhantes para me consolar. E eu me senti confortável para lidar com a demanda da vida, com a dor, com o diagnóstico, com o sofrimento, com a perda. E eu me sustento no meio de tudo isso que é insustentável. Isso é fé. Agora, se eu resumo a minha fé em Deus apenas em conquistar, a minha fé é medíocre. O que adianta? Você tem fé em Deus? Eu creio em Deus. Aí o discípulo Tiago vai dizer o quê? Você crê em Deus? Não fez nada de diferente, porque até os demônios creem e temem. Mas a fé que me coloca em movimento, essa é a fé verdadeira. Eu vivo em função da fé. E o que é fé? É crer no absurdo. Fé é crer no absurdo. E isso é ir na contramão. Quanto mais absurdo for, mais eu creio. É fé. E não há nada que possa tirar isso da gente. Então o que é andar com Deus? Reconheça se você vive ou não a fé. Se você tem fé, não é uma fé para crer que Deus possa abrir uma porta. É fé nele, de que Ele está com você, mesmo quando Ele não abrir a porta. Você crê que Ele está no controle, mesmo quando Ele não fizer o milagre. Porque quantas orações não fizemos aqui em nome da fé, e elas não foram atendidas do nosso jeito? Quantas vezes uma pessoa diz assim, vamos orar por fulano que está no leito de dor, e a gente ora para que Deus cure e Deus leva. Quantos aqui não já vivenciamos esse momento? Quantos aqui não experimentamos disso? Mas fé é algo superior a isso. Fé é mesmo quando eu oro, e a porta não se abre, o milagre não acontece, eu ainda continuo firme. Às vezes eu balanço, porque a vida bate demais mesmo. Às vezes eu tento colocar o pé no freio, porque a vida é cruel mesmo. Mas eu continuo a minha vida cristã, independente, é fé. Por que você continua? É fé. Por que você não chuta o balde? É fé. Por que você não desanima da vida e joga tudo para? É fé. Por que mesmo você orando e Deus não atendendo, você continua? É fé. Isso é andar com Deus, não é fazer com que Deus ande comigo apenas para suprir necessidades, é que Deus andar comigo e eu andar com Ele, independente se Ele supre ou não. Isso é uma fé amadurecida, e não sair com raiva de tudo e de todos, porque os seus caprichos não foram atendidos. Isso não é fé. Isso é apenas um momento em que eu quero que Deus faça aquilo que eu acho que Ele tinha que fazer. Eu perguntei uma vez assim, olha, se todas as suas orações fossem respondidas do jeito que você pediu a Deus, todas elas, e a gente ora pra caramba, né? A gente pede pra caramba a Deus. Mas se Deus tivesse dito sim para tudo que você pediu a Ele, como estaria a sua vida? Algumas pessoas responderiam, nossa, eu estaria numa condição de vida muito melhor do que essa que eu estou. Será? Sabe o que você está dizendo com isso? Que Deus está sendo injusto com você, e você é a única pessoa da face da terra que sabe o que é melhor para você, e Deus não. Por isso que a gente diz, se Deus dissesse sim para tudo, eu estaria numa condição de vida muito melhor, estaria. Tenha plena certeza, eu creio naquilo que o Charles Spurgeon falou uma vez, um dos grandes pregadores, talvez o melhor pregador.
Ele disse uma vez assim: você está no melhor lugar que você deveria estar, porque no dia que existir um lugar melhor para você, Deus vai te levar para lá. O que é isso? É fé. É acreditar que este momento que eu estou, o local que eu estou, é o melhor local que Deus escolheu para mim. Se existir um momento, um dia, algo que seja melhor do que isso, Deus vai levar você para lá. Porque Ele sempre vai te colocar no que for melhor para você, no melhor para a sua vida. Então, meu irmão, o que é fé? É agradecer a Deus pelo que você tem. É olhar para a sua vida e não dizer: meu Deus, o pastor da igreja de Andoris é o melhor que Deus tinha. Vai ter que se acostumar. Ah, mas Deus, o meu esposo foi o melhor que eu pude arranjar. Filho, te sustenta aí. Ah, mas esse menino aqui derruba, foi o melhor que eu pude para você. Então fica aí, tá bom. Porque se existir algo que seja melhor do que isso, Deus vai te levar para lá. O que você tem hoje foi o melhor que Deus colocou para você. Então agradeça. Está com sua esposa aí? Olha para ela e diz: muito obrigado, Senhor, que é o melhor. Alguns olham assim: meu Deus, tem certeza, Senhor? Tem. É o melhor. Vou fazer o quê? E eu preciso de quê para acreditar nisso? Fé. Preciso de fé. Talvez Enoque diria isso para a gente. Sabe o que é andar? Sabe por que Deus, a narrativa disse que eu andava com Deus? Porque eu vivi pela fé. E essa fé me sustentou, de maneira que Deus me poupou de muita coisa. Porque eu vivi pela fé. Mas tem uma outra coisa que está muito interligada a essa. Que talvez se eu perguntasse para Enoque: Enoque, o que é andar com Deus? Ele diria para mim: olha, andar com Deus deve ser um fim em si mesmo. Porque o texto só fala isso. O texto diz: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Só isso. Mas por que você anda com Deus? Porque eu ando com Deus. Mas o que Ele fez na sua vida para você andar com Ele? Nada, eu só ando com Ele. E por que isso? Porque Deus, para mim, é um fim em si mesmo. Eu não uso Deus como um meio para alcançar os meus objetivos. Porque quando eu uso Deus como um meio para alcançar o meu objetivo, eu estou dizendo que não é Deus que eu quero, eu só quero o objetivo. Mas o caminho que eu uso para alcançar o meu objetivo é Deus. Nós tratamos Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica para a gente. A gente chega diante de Deus para orar e a gente imagina Deus dizendo assim: meu filho, faça 3 pedidos agora que será realizado. E aí a gente pede tudo que a gente pode pedir a Deus. E talvez muitas coisas ainda não aconteceram, porque Deus olha para o nosso coração e diz: filho, primeiro você tem que me ter. Primeiro você tem que me querer. Primeiro eu tenho que ser acima de tudo na sua vida. Eu preciso ser um fim em si mesmo no seu coração. E não um meio. Por que você serve a Deus? Porque eu creio que Ele vai abrir uma grande porta para mim. Eu creio que o meu sofrimento vai ter um fim. Eu creio que eu não vou passar mais por dificuldades na minha vida. Sabe de nada, né? Sabe de nada, né? Vai conversar com muitos servos do Senhor, pessoas tementes a Deus, pessoas que aos olhos o mundo nem merecia ter pessoas assim. Vai conversar com essas pessoas e ver o que elas passaram na vida. Senta um pouquinho. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e vê elas sorrindo, às vezes bem sucedido na vida, e a gente começa a comparar. Pô, fulano tem, eu não tenho. Pô, olha a casa de fulano, olha onde ele mora, olha onde ela... Senta com a pessoa, senta e conversa. E vê o que essa pessoa passa no seu dia a dia. Vê o que essa pessoa sofre. Vê o quanto essa pessoa teve que suportar para ter as coisas que tem. Mas a gente só olha a fachada, a gente só olha e diz: está vendo? Está vendo? O Rogerinho comprou um Kicks. Vai trabalhar no trabalho de Rogerinho.
Sabe, porque às vezes nós olhamos para aquilo que é aparente e nós tiramos colocamos nossos pré-julgamentos como se aquela vida é maravilhosa e eu queria ter e Deus é injusto porque não fez. Às vezes nós usamos Deus para atingir objetivos e Deus está dizendo, eu tenho que ser o primeiro, meu filho. Porque quando eu uso Deus para atingir os meus objetivos, eu estou dizendo que de fato não é Deus que eu quero, mas eu quero que Ele me abençoe. Precisamos ser pessoas a ponto de quando perguntarem para a gente no nosso coração sobre por que você serve a Deus, eu sirvo a Deus porque Ele é tudo que eu posso ter. E quando Deus é tudo que eu posso ter, eu não me preocupo mais se Ele vai me dar uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Eu não me preocupo mais se eu vou ter uma vida bem sucedida ou não. Eu não me preocupo se eu vou ter um bom salário ou não. Porque Deus é tudo que eu tenho. Se eu não chego a esse nível, a vida vai ser pesada demais para mim. A vida vai ser sem sentido algum, porque eu estou nela apenas correndo para atingir objetivos, e Deus passa a ser apenas um detalhe que eu uso para atingir os meus objetivos. É por isso que estamos caminhando para o caos, porque Deus não é o primeiro. Quando Deus for tudo, por que eu sirvo a Deus? Porque eu sirvo. Mas o que Deus fez na sua vida para você continuar? Nada, mas eu continuo servindo, porque Ele é tudo que eu posso ter. Ele é o meu sustento, Ele é o meu alimento, eu dependo dEle. O que eu sei da minha vida, o conhecimento, foi Deus quem me deu. O emprego foi Deus quem me deu. As coisas foi Deus quem me deu, mas Ele tem que estar acima disso. Primeiro eu preciso ter a Deus, para depois eu ter as coisas, porque se eu inverter isso, as coisas vão me ter. Se eu inverto essa ordem, se eu querer ter as coisas, eu acho que eu estou de posse das coisas, mas são as coisas que estão de posse de mim. As coisas me têm, mas quando Deus é primeiro, e eu tenho a Deus em primeiro, eu uso as coisas que eu tenho, agradeço as coisas que eu tenho, eu amo as pessoas que estão ao meu redor, e eu continuo servindo a Deus. Andar com Deus é isso, é de entender que Deus não é um meio, mas é o fim em si mesmo. Ele é tudo que eu preciso ter. Eu queria concluir para a gente celebrar a ceia do Senhor, lendo uma expressão que se repete 2 vezes. Ele vai dizer aqui no versículo de número 22, depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão. Versículo 23 vai dizer, Enoque viveu. E essa expressão viver é muito forte, é muito emblemática nesse texto. Lembra que quando a gente está no nosso curso heresias.com na segunda-feira, que o judeu, quando vai ler a Bíblia, ele não lê a Bíblia como nós lemos, além, só o contexto é que interessa. Mas para o judeu, cada palavra está colocada no seu devido lugar, e é importante estar ali, ela só poderia estar ali. Então ele não se concentra no verso, ele se concentra na palavra, aquela palavra é importante. Porque para o judeu a letra era sagrada, porque a língua dos anjos, a língua de Deus era o hebraico, segundo eles. Então cada palavra é importante. E aí ele coloca aqui 2 vezes que Enoque viveu. Eu queria concluir com isso, com essa expressão viver. Por quê? Sabe o que é andar com Deus? É viver mais do que somente existir. É muito diferente. Às vezes a gente acha que viver é sinônimo de existir, mas são diferentes. Quando eu só existo, eu vou levando a minha vida de qualquer forma. Eu não tenho prazer na vida. Deixo a vida seguir o seu fluxo. Mas quando eu vivo, eu degusto da vida. E como é que eu degusto da vida no meio do sofrimento? Porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E aí eu vivo a vida. Eu não deixo que os problemas me sufoquem de tal forma que eu deixe de viver. Porque eu estou vivendo mais do que existindo.
Pessoas que só existem, elas não conseguem olhar para a vida com otimismo. Pessoas que só existem, elas estão sempre esperando que chegue mais um final de semana. Ela sempre está esperando que chegue mais um feriado. Ela sempre só está esperando que chegue as suas férias. Essas pessoas só existem. Mas quando nós vivemos de verdade, nós aproveitamos cada dia, porque ele é único. Eu vou trabalhar, mas eu vou viver esse dia. Eu vou degustar desse dia. Porque eu não quero viver apenas para ser feliz nos finais de semana, apenas quando vier um feriado, apenas quando vier umas férias. Viver é muito mais do que existir. E andar com Deus, eu aprendo a saborear a vida do jeito que ela se configura, porque eu sei que Deus está conduzindo os meus passos, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, eu vivo, eu não somente existo. Por isso que o texto repete 2 vezes, Enoque viveu, Enoque viveu, e que você possa viver, e quando nós vivemos de verdade, eu posso dizer que eu ando com Deus, porque a vida dele na minha vida faz tudo ter sentido, e aí eu caminho, e com a graça de Deus, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas. Queria convidar você a ficar de